Olá, amigos, tudo bem? Estamos iniciando nosso estudo número 37, Efeito e Causa Inteligente. Vamos pedir aos bons espíritos, nossos anjos guardiões que estejam aqui conosco, nos intuindo para que possamos fazer esse estudo com o espírito da letra, pedindo ao Mestre Jesus que continue iluminando nossos corações, na verdade, para termos esses bons fluidos, né? Esses pensamentos positivos, um ambiente muito bom para que possamos trazer essas boas ideias, né, nas nossas interpretações. Então hoje, efeito e causa inteligente, abrindo o novo tema 13, natureza das comunicações. E já iniciando aqui com o livro dos médiuns, no item 133, Kardec coloca o seguinte: dissemos que todo efeito que revela na sua causalidade um ato de livre vontade, ainda que significantíssimo, atesta por essa circunstância a existência de uma causa inteligente. Então, um ato de livre vontade, ainda que insignificantíssimo, atesta por essa circunstância a existência de uma causa inteligente. Isso nos arremeta assim no pensamento à questão primeira do Livro dos Espíritos, em que nós aprendemos, né, através das instruções dos Espíritos, sobre que é Deus, né, causa primária de todas as coisas. Então, todo efeito tem uma causa. Né? No caso da primeira questão, Deus, inteligência suprema. Então, todo efeito tem uma causa, e uma causa provém de uma inteligência. Tá? No caso, Deus, inteligência suprema. Nesses outros casos das comunicações dos espíritos, uma inteligência também, né? Um outro espírito, né? Seja ele superior a nós ou não, né? Ou igual a nós, não sabemos. É aí que entra a escala espírita. E no Livro dos Médiuns, quando fala sobre verdadeiras comunicações, Kardec coloca assim: quem estiver bem compenetrado, segundo a escala espírita, tá vendo? A escala espírita nós vamos recordar sobre ela daqui a pouquinho. Então, da variedade infinita que apresentam os espíritos sobre o duplo aspecto da inteligência e da moralidade. É uma observação importante aqui: duplo aspecto, inteligência e moralidade. Nós vamos saber por quê. Isso afeta muito o teor da mensagem de algum espírito que ele queira passar, seja através de pancada, ou de alguma informação visual, ou não, ou de sentimento íntimo, intuição, ou na ostensividade através mesmo de uma comunicação psicofônica ou escrita, né, na psicografia, qualquer outro tipo de comunicação que seja. É importante verificar que ela vem com esses dois aspectos, conforme informado aqui, tá? Inteligência e moralidade. Então você vai conseguir determinar diferença entre as comunicações. E pensa bem, se você tem uma comunicação, um exemplo, tá? Não é assim que sempre ocorre, é só um exemplo. Tem uma comunicação com um conteúdo muito inteligente, sabe? Técnico, científico, de caráter científico. Mas e a moral? Sem moral. Então nós devemos tomar cuidado. O espírito ele pode muito bem, numa comunicação, passar informações inteligentes para você, informações até científicas, e que podem colocar tudo a perder dentro da sociedade, se você não souber utilizar daquele conhecimento. Eu me recordo, no passado, não muito distante, né?
na faculdade, quando eu iniciei minha faculdade, tem muitos anos. O professor de história, né, da física, ele comentando sobre a descoberta de alguns fenômenos científicos, né, de algumas constantes, e que teve um cientista que ele disse ter sonhado com aquele valor. E até hoje a comunidade científica não conseguiu repetir o experimento dele e encontrar aquele valor, porque ele, num caderninho dele em particular, ele anotou, isso foi descoberto depois, posteriormente, essas anotações de que ele fez o experimento baseado na comunicação dos espíritos, mas os espíritos já lhe deram o valor, e ele pegou e utilizou aquele valor cientificamente. E que bate até hoje na nossa matemática, na física, você utiliza aquele valor e consegue obter os resultados que influenciam tudo, a engenharia de construção de diversos equipamentos. Mas até hoje, com aquele experimento dele, hoje tem outros métodos para encontrar aquele valor e confirmar que é um valor confiável, mas pelo equipamento que ele construiu na época, uma época medieval, vamos dizer assim, bem ultrapassada, ele não conseguiu encontrar aquele valor, e nem os cientistas de hoje, fazendo uma réplica, conseguem encontrar esse valor. Então nós temos que ver esse duplo aspecto da inteligência e da moralidade. E lá no item 100, conforme Kardec nos colocou, fala sobre a classificação dos espíritos. Eu coloquei apenas um trecho aqui, tá, para reforçar, que diz o seguinte: a classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles. Então, nas qualidades que já adquiriram, nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. É o nosso caso ainda, dos encarnados também. Ali fala de todos os espíritos. Então, é uma classificação basicamente, vamos dizer assim, em torno da moral, da nossa moral, com esse duplo aspecto. Lembrando que tem esse duplo aspecto em nossos pensamentos, nossas atitudes, né, nossa fala. Tá? E, por fim, conforme estamos estudando aqui, nas comunicações. O interessante é que ele fala que essa classificação, aliás, nada tem de absoluta. Então não existem graus inteiros, tá? Não é como um degrau de escada que vai subindo passo a passo. Então apenas no seu conjunto cada categoria apresenta caráter definido. De um grau a outra de transição, né, é insensível. Nos limites extremos, as matizes se apagam, como nos reinos da natureza, como nos arco-íris, nas cores, e também como nos diferentes períodos da vida do homem. Ele dá esse exemplo, fica fácil de entender que essa escala espírita ela não se define bem com linhas separadoras dessas transições, vamos dizer assim, né? Conforme no arco-íris, se você olhar de longe, parece que aquelas camadas de cores que aparecem são bem definidas, mas você vai chegando mais próximo, você vai vendo que elas se entrelaçam ao mudarem de uma cor para outra. Então, o mesmo ocorre com essa escala espírita. Você não vai conseguir dizer, está no grau 1, no grau 2, no grau 3, mas você pode definir que esteja dentro de um certo período, né? Mas pode estar em transição para outro. É isso que Kardec quer nos chamar a atenção aqui. São variadíssimos meios de comunicação, atuando sobre nossos órgãos e sobre todos os nossos sentidos. Isso aqui é importantíssimo. Eu vou terminar de ler, mas para a gente comentar isso aqui. Podem os espíritos manifestar-se à nossa visão por meio de aparições,
ao nosso tato por impressões tangíveis, visíveis ou ocultas, à audição pelos ruídos, ao olfato pelo meio de odores, sem uma causa conhecida. Então, o que eu quero chamar a atenção, primeiramente, nesse comentário, é de que são variadíssimos meios de comunicação, todos nós já sabemos. Agora, quando ele fala atuando sobre nossos órgãos e sobre todos os nossos sentidos, onde eles vão se manifestar. Então, quando fala sobre todos os nossos órgãos, nós temos que prestar atenção ao fato de que nosso organismo, nossa pele, cada parte do nosso corpo, mesmo tendo uma formação com tecidos diferentes, cada órgão do nosso corpo tem um tipo de tecido diferente, mas tudo provém do mesmo princípio. São modificações do mesmo princípio. E todos estão interligados e comandados pelo nosso espírito, que por sua vez, ele se comunica com todos os órgãos, com todo o tecido do corpo, com cada parte do nosso corpo, o nosso espírito está em contato. Isso é uma informação importantíssima. Eu me lembro que Joana mesmo nos alerta, não coloque o seu pensamento ruim no seu organismo, porque você está chamando para que aquela parte do seu corpo que recebe muito essas expressões é bombardeado diretamente com esse seu pensamento, que ele adoeça. Então, nossos pensamentos, quando eles são muito voltados para o bem, é uma bênção para todo o organismo, para cada parte do nosso corpo. É uma comunicação que nós não paramos de ter, porque nós estamos aqui encarnados. Então, quando Kardec coloca lá que essas várias comunicações elas atuam sobre nossos órgãos, sobre todos os sentidos, é porque você, por exemplo, ela pode atuar pelo olfato no nosso nariz, Então, um cheiro bom, agradável, que você sinta, ou então, de repente, uma dor de cabeça forte, momentaneamente, pode ser uma presença ruim, um cheiro ruim, uma presença ruim. Em algumas religiões, por exemplo, o cheiro de cachaça pode significar como uma mentira, uma mensagem que não é confiável. Tem muitas situações que os espíritos passam e você percebe, e você tem que compreender que elas podem ser visíveis ou ocultas, conforme ele falou, com impressões tangíveis ou não, audição pelos ruídos ou não, olfato de odores, se é uma causa conhecida. Continuando aqui, ele fala na natureza de comunicações, o item 134, comunicações grosseiras. Então nós vamos entrar agora nesses tipos de comunicações, que apresenta no livro dos médiuns. Se você tiver depois, se não tiver agora com ele agora, mas depois você procura lá, nesses itens, os tipos de comunicações. Então, resumidamente, comunicações grosseiras são as concebidas em termos que chocam o decoro. Só podem provir de espírito de baixa estofa, ainda coberto de todas as impurezas da matéria, e em nada diferem das que provêm dos homens viciosos e grosseiros. Olha como é que ele trata aqui essas comunicações grosseiras. Então, uma pessoa mesmo encarnada, ele fala, pode vir provir de homens viciosos e grosseiros.
mesmo encarnado, nós temos comunicações grosseiras. Né? Pessoas que falam com muita maldade, maledicências, que querem o mal, né, do próximo. São comunicações grosseiras. Assim acontece, eles desencarnam e quando ainda se vê ainda coberto por muita matéria, que aparentemente nem desencarnaram, estão mortos, o corpo morreu, está enterrado, mas o espírito ainda permanece como se tivesse encarnado. Né? São homens viciosos e grosseiros. Essas comunicações são comunicações do mal, comunicações grosseiras, xingamentos e outras coisas. Tá? Vamos continuar. O outro tipo de comunicação frívolas. Elas emanam de espíritos levianos, zombeteiros, brincalhões, antes maliciosos do que maus, e que nenhuma importância ligam ao que dizem. Então, essas comunicações, elas vão provir também de espíritos atrasados. Estão muitas vezes de brincadeira, mas falam coisas más, mas não com a intenção, às vezes pela ignorância, porque já deixaram de ser comunicações grosseiras, já deixaram de ser aqueles espíritos vindos de homens viciosos e grosseiros, mas ainda estão em processo evolutivo, conforme nós vimos na escala espírita. Por isso que Kardec nos chamou a atenção da escala espírita. Outro tipo de comunicação são as sérias. Essas são as mais importantes, são poderosas comunicações. Então, quanto ao assunto, elevadas quanto à forma, toda comunicação que isenta de frivolidade, de grosseria, objetiva um fim útil, tão ainda que de caráter particular. É por esse simples fato uma comunicação séria. Então, se você recebe algum tipo de comunicação, já é fácil poder distingui-la dessas três tipos de comunicação: grosseira, frívola e séria. Mas além da comunicação séria, tá, que nós temos ainda as instrutivas, como no caso do Espírito Emmanuel, Joana de Ângeles e outros. Essas comunicações instrutivas são as comunicações sérias, cujo principal objetivo consiste no ensinamento qualquer, dado pelos espíritos sobre as ciências, a moral, a filosofia. São mais ou menos profundas, conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Olha que importantíssimo nós sabermos essas questões. A comunicação grosseira é fácil de distinguir, são maldades puras. A comunicação frívola são aquelas levianas. As sérias, elas têm esse caráter particular, né? Objetivam um fim útil. E quando essas comunicações sérias nos instruem, são chamadas de comunicações instrutivas e vão de acordo com o grau de elevação. Então, dentro daquela escala espírita, ainda todas as comunicações são analisadas por esse conhecimento nosso da escala espírita. Tá? Então, o que nós devemos examinar com cuidado? Tá? Uma observação importante, tá? A nossa apostila de mediunidade, estudo e prática da Federação, ela traz o seguinte: o que devemos examinar com cuidado são os diversos meios de se obterem comunicações, isto é, uma permuta regular e continuada de pensamentos. Então, você tem pancadas, palavras e escrita. Tá? Então, nós estamos observando aqui o efeito, todo efeito tem uma causa inteligente, conforme foi dito lá no início, dentro dessa natureza de comunicações. Na nossa apostila Mediunidade, Estudo e Prática também, da Federação, traz a seguinte informação, que Gabriel Delane, na sua obra O Fenômeno Espírita, também salienta o papel científico do Espiritismo
quando diz que o Espiritismo é a ciência cujo fim é a demonstração experimental da existência da alma e sua imortalidade por meio de comunicações com aqueles aos quais impropriamente têm sido chamados de mortos. Não é verdade? Muitas religiões proíbem comunicações por um entendimento errôneo de questões na Bíblia, mas também porque acham que são mortos. O corpo foi abandonado, então é o que a gente chama de morte aqui, dos encarnados. O corpo foi abandonado, retorna para a Terra, transformado de novo. E todos nós encarnados vamos utilizar de parte dele depois da sua transformação, com certeza. Toda a superfície do planeta está envolvida com essas transformações. Vem nas frutas, nos legumes, nas verduras, nos animais que já comeram, devoraram outros animais ou que fizeram uso dessas vegetações. Não tem como a gente fugir disso. Isso é um corpo. O que está vivo realmente é o espírito. Ele comanda o corpo, como um avatar, vamos dizer assim. Ele comanda o corpo. Então a morte não existe, mas muitos se enganam. Então por isso que Gabriel Delane chama a atenção aqui, que essas comunicações são de vivos. E fala mais, os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna, nobre, repassada de mais alta moralidade. Olha a moral aqui sendo classificadora disso tudo. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, é miúde, trivial e até grosseira. É outra característica importante dentro desses efeitos que nós observamos, que podemos classificar. Então, as comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As ocultas se verificam pela influência boa ou má que exercem sobre nós, a nossa revelia. Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. Então, cabe ao nosso juízo. Tá? Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Os espíritos são atraídos na razão de simpatia que lhe inspire a natureza moral do meio que os evoca. Então, quando ele fala isso, vai depender do ambiente que nós criamos ao nosso redor, com nossos pensamentos, com nossas atitudes, com nossos exemplos. Nós somos dignos de receber comunicados mais importantes, por isso que desde lá de trás, quando nós falamos o que seria o médium, que é o primeiro socorrista, nós devemos trabalhar sim nessa função de primeiro socorrista, auxiliando os espíritos sofredores, independente do tipo de comunicação, mas analisando sim, para sabermos com quem estamos nos metendo afinal. E independe de quem seja, do nome do médium, independe de se ele é inferior a nós, igual a nós, ou superior, se ele está precisando de ajuda, de auxílio, nós estamos ali para prestar esse auxílio. As comunicações importantes, conforme nós vimos ali, comunicações sérias, que são instrutivas, já existem os médiuns que são capazes de fazer isso. Alguns já se foram, como Chico Xavier. Nós temos Divaldo Franco ainda, Raul Teixeira e alguns outros médiuns, mas esses são os mais importantes que trouxeram esse tipo de comunicação e ainda trazem ainda. Então nós devemos observar, nós não devemos querer ser um Chico, porque não é assim que a coisa ocorre. Então se você tem uma mediunidade extensiva, trabalha pelo auxílio aos espíritos sofredores. Tá? Para de querer escrever algum livro. Orgulho, inveja, nossa, nós temos muita coisa para eliminar, para purificar. Tá? Nós precisamos nos purificar. Sair dessa situação aí, a miúde, inconsequente, trivial, grosseira. Tá? Então, ficamos por aqui. Eis as referências. O Livro dos Médiuns, a segunda parte, capítulo 10.
E a nossa apostila da Federação Mediunidade Estudo e Prática, volume 1, programa 1, pontos principais da doutrina espírita. Primeira parte, roteiro 2, pesquisem, procurem, fechem os links. Eu estava fazendo uma leitura aqui de uma mensagem de Albino Teixeira que fala sobre mediunidade, e a gente pode fechar com a última linha dela, que diz que, à vista disso, não desprezeis fato algum, mas igualmente em tempo algum não vos canseis de estudar. Albino Teixeira, não vos canseis de estudar. Continue estudando, aproveite bastante durante a semana para fechar os links com outras obras espíritas, verificar se o que eu disse aqui é verdade, não é mesmo? É importante, façam suas anotações, façam um estudo, não fiquem só com o vídeo não, e só ouvindo não. Faça uma pesquisa, você vai gostar, você vai ver, isso é muito bom até para o seu desenvolvimento. Quando você vê, ouve e escreve, você aprende muito mais. Até a próxima.